Louvado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, irmãos, tê-los aqui conosco para juntos prestarmos culto ao Senhor. Esse é o nosso segundo culto do domingo. Estamos colocando como um objetivo em calendário da igreja para o primeiro domingo de cada mês realizarmos 2 cultos. Um pela manhã, que foi realizado hoje, um momento muito agradável, onde ministramos a mesa do Senhor. E hoje, agora à noite, esse segundo culto, onde também estaremos servindo a mesa do Senhor. Amém? De modo, irmãos, que eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João. O mesmo texto que foi ministrado hoje, dentro da série de mensagens que estamos expondo com o tema Novo Tempo. Uma exposição do capítulo 2 ao 5 do Evangelho de João, que revela e mostra esse início proposto por Cristo Jesus de instaurar, iniciar um novo tempo. E é esse nosso desejo, vivermos essa nova vida que o Senhor tem para a sua igreja. Vamos ler João capítulo 2, do verso 13 ao versículo 22. O relato da purificação do templo. Diz assim o texto sagrado: E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito uma azurragem de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostres para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, te bendizemos por tua palavra, por tua verdade. Pedimos, nos faz verdadeiros adoradores. Nos dá zelo pelo culto, nos dá zelo pela proclamação do Santo Evangelho, pelo avanço do teu reino, e que tua glória, Senhor, seja conhecida entre todas as nações. Senhor, nos ajude a viver como igreja, e nos faça ver esse novo tempo, essa nova realidade, de te adorar em espírito e em verdade, de buscar ao Senhor de forma legítima e verdadeira. Pedimos assim a tua bênção sobre esse momento. Tem misericórdia de nós, Pai. Trata o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a purificação do templo é o registro desse episódio que acabamos de ler. Vamos perceber uma grande indiferença e um atrapalho da parte dos líderes religiosos, da parte dos comerciantes, da parte de judeus, naquilo que concerne a facilitar o culto ou a busca dos gentios ao templo de Deus. Eles atrapalhavam ao invés de ajudar. Eles colocavam obstáculos, colocavam empecilhos. Nós vamos perceber, irmãos, que Jesus fica indignado com tal cena. Jesus fica irado. Isso demonstra que o nosso Senhor leva muito a sério o culto. É muito importante para o Senhor a adoração. Portanto, semelhante àqueles dias, os nossos dias também são marcados
por muita indiferença e egoísmo. O Senhor nos chama a uma verdadeira adoração, a uma adoração em espírito e em verdade, a esse novo tempo que foi instaurado por Jesus. Amém? Eu quero fazê-los entender melhor o contexto que estamos. Jesus tinha iniciado os seus sinais em Caná da Galileia, na ocasião do casamento, como foi ministrado domingo passado. Ele transformou a água em vinho, simbolizando assim a nova aliança, o novo tempo, que era superior ao antigo tempo. E a sua revelação revelou sua glória, porém foi uma revelação restrita. O texto afirma que apenas os discípulos creram nele. Agora Jesus está em um ambiente público, aberto, em uma festa, uma das maiores festas do calendário judaico. Irmãos, era tempo de Páscoa. Para que possamos entender melhor, em Jerusalém, onde estava o templo, onde todos os peregrinos, todos os judeus que completassem 12 anos, todos os homens que completassem 12 anos, tinham por obrigação peregrinar até Jerusalém e prestar culto, participar de uma das festas. E a Páscoa era uma das festas do calendário mais importantes. Celebravam a libertação do Egito. Por forte mão o Senhor tirou o povo. E naquela noite, onde o anjo da morte iria ferir todo primogênito que não tivesse em sua casa a marca do sangue do Cordeiro, de modo que os judeus, o povo de Deus, os israelitas, que marcaram os umbrais da sua casa com sangue, viram o livramento do Senhor. A morte passou por cima deles. De modo que celebram a Páscoa com esse entendimento. Era essa festa. Em Jerusalém existia quantidade de habitantes de cerca de 50 mil pessoas. Mas na época da Páscoa, esse número multiplicava por 5, era cerca de 250 mil pessoas. Imaginem então, irmãos, o alvoroço, a multidão. E é nesse contexto, as pessoas afluindo para o templo, para participar dessa festa, que Jesus realiza o seu segundo sinal registrado por João. É um sinal público, aberto. É um sinal que vai mostrar a autoridade do nosso Senhor, que é o Filho de Deus. O texto vai nos fazer perceber que Jesus, ele cumpre algumas profecias do Antigo Testamento. Profecias como Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz: então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo e purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. É a vinda do Senhor purificando o templo, restaurando a ordem. Quando nós percebemos na leitura desse texto, nós vamos ver que Jesus, ele agora age com maior juízo, com maior rigidez. Quando olhamos o relato do casamento, parece que Jesus tratou com mais misericórdia, com uma evidência maior dessa misericórdia, dando àqueles noivos, dando àquele casal essa graça e suprindo a necessidade deles. E aqui, se Jesus foi com misericórdia no casamento, Jesus aqui no templo vem com juízo, vem com ira. Jesus revela a glória e o caráter do Pai. O Pai, ele é amor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Portanto, irmãos, temos que ter em mente que Jesus exerceu misericórdia, mas exerce juízo e disciplina, e não pode ser desassociado isso. Nosso Deus é perfeito em todos os seus atributos. É bom também destacarmos que Jesus purificou o templo 2 vezes. No início do seu ministério, registrado aqui por João, e no final do seu ministério, um outro momento, que é registrado nos outros evangelhos.
Veja comigo o relato de Marcos, capítulo 11, verso 15 a 18. Já no final do ministério de Jesus, um outro momento em que ele purifica o templo. Diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus afirma: vocês não sabem que a minha casa deve ser aberta, uma casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Irmãos, comentarista chamado Barclay, ele diz assim: o templo era formado por vários pavilhões que conduziam ao templo central. Imaginem aqui é o espaço restrito do templo. Aqui no meio era o templo central, onde se ofereciam os sacrifícios, onde tinha o Santo dos Santos. Lembrando, irmãos, que esse templo que estamos falando, do templo de Jesus, é o segundo templo. O primeiro foi destruído no período do cativeiro babilônico, incendiado, quebrado. Mas quando eles retornam do cativeiro, começa a reconstrução do segundo templo. O segundo templo era menor, com menos estrutura. E um governante chamado Herodes, ele decide criar um monumento majestoso, pomposo, magnífico. E essa construção, nesse período, esse templo da época de Jesus estava sendo construído ou edificado cerca de 46 anos. Era algo extraordinário, grande, exuberante. É interessante você imaginar essa estrutura do templo aqui. Vários pavilhões, de um lado, de outro. O templo central, onde se praticava ali os sacrifícios. Lembre que nesse segundo templo não tinha arca, não tinha muitos utensílios do antigo templo. Irmãos, aqui era o pavimento dos gentios, ou o pavimento exterior. Era nessa área que era permitido que os gentios adorassem. É nessa área que Jesus diz: a minha casa tem que estar aberta para que os povos venham me adorar. Existia o templo das mulheres, o pavimento das mulheres, o pavimento dos sacerdotes. Cada um tinha a sua área. E vocês sabem, irmãos, aonde que acontecia o comércio e a venda dos animais para o sacrifício? Vocês sabem, irmãos, aonde estava sendo comercializado e onde se trocavam as moedas, porque os sacerdotes decidiram só aceitar um tipo de moeda. Então, se você era de outra região, você precisava ir naquelas pessoas que trocavam a moeda e pagar taxas para poder ter a moeda aceita pelo templo. Sabe onde eles colocavam toda essa estrutura? No pavimento, na área designada para os gentios. Pois bem, vejam isso. O problema é que os sacerdotes transformaram esse lugar de oração em um lugar como uma feira de comércio, onde ninguém conseguia orar. Ouvia-se neste ambiente o mugido dos bois, o balido das ovelhas, o arrulho das pombas, os gritos dos vendedores, o tilintar das moedas, as vozes que se levantaram no comércio. Todas essas coisas se combinavam para converter o pátio dos gentios em um lugar onde ninguém podia adorar a Deus. Imagina, irmãos, o cenário. Um lugar reservado para culto, para facilitar a aproximação daqueles que queriam conhecer ao Senhor, estava sendo impedido. Tinham transformado um lugar de culto em
um comércio. E Jesus fica indignado, com ira santa, por tal acontecimento. Diante disso, irmãos, eu quero trazer duas verdades ao nosso coração. Primeira delas, a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio, amém? Vai do versículo 13 ao versículo 17. O texto diz que, aproximando a Páscoa dos judeus, Jesus sobe para Jerusalém. Ele vai até a cidade de Jerusalém. E lá, no templo, ele se depara com esse comércio, com essa deturpação, essa profanação do ambiente santo. Jesus fica indignado, faz como que junta cordas, como que um chicote, e sai expulsando, retirando daquele ambiente todos os animais, os vendedores, aqueles que estavam negociando e trocando moedas, e diz: saiam da casa do meu pai. Vocês estão transformando uma casa de oração, um lugar que deveria ser reservado para culto, estão transformando em covil, em lugar que abriga ladrões. Vocês estão profanando a casa do meu pai. E o texto diz no verso 17, que quando ele diz isso, os discípulos lembram dos textos das escrituras do Antigo Testamento, que dizia que o zelo, que o amor, que o zelo pela casa iria devorá-lo, iria consumi-lo. É isso que acontece, irmãos, é o que nós vamos ver. Jesus acaba sendo cruelmente perseguido, depois de atingir e atacar esses que estavam profanando a casa do Pai. Percebam, irmãos, esse lugar que estava sendo oferecido, esse comércio era o único lugar destinado e aberto para a presença dos gentios, ou seja, todas as outras nações que não fossem israelitas. Era o pátio dos gentios. Essa área estava sendo ocupada por comércio, não poderia ser usada para culto. A ação de Jesus está em completa harmonia com aquilo que ele tem ensinado. O que ele fala está de acordo com a sua ação. E é isso que devemos também fazer. Não apenas falar, mas viver o que temos ensinado. Eles mudaram o propósito de Deus. Eles mudaram o propósito da casa de Deus. Instrumentalizaram aquilo que deveria ser para adoração, colocaram como forma de lucro e de ganho. O mesmo Jesus que estava outrora no casamento em Caná da Galileia, cheio de misericórdia, está agora com cordas nas mãos, cheio de ira. Irmãos, a purificação do templo demonstra claramente a preocupação do Senhor, o zelo que ele tem com o culto e com a adoração. É bom que possamos entender que as pessoas vinham de diversas localidades, e alguns desejavam ou precisavam comprar os seus animais que seriam ofertados no templo ali em Jerusalém. E existia, irmãos, um local apropriado fora do templo. Mas com o passar do tempo, eles deixaram essas práticas e acreditamos que por ter crescido e não ter condições mais daquele ambiente suportá-los, eles migraram, saíram da parte de fora do templo e entraram no pátio exterior, no pátio dos gentios. Certamente com a permissão dos líderes, dos sacerdotes. O sumo sacerdote na época era Anás. Caifás e seus filhos também eram sacerdotes. E eles, irmãos, gananciosos, amantes do poder, estavam assim barganhando, colocando aqueles vendedores dentro do espaço de culto, porque para eles era lucrativo.
o que eles faziam? Podiam aumentar as taxas e vendiam com valores exorbitantes. Colocavam valores a mais para poder agariar, juntar riquezas. E Jesus, vendo isso, ele percebe o quanto estão distantes e como o culto está impuro naquele lugar. Irmãos, devemos lembrar que quando Jesus fala isso contra os líderes, ele declara guerra. Quando ele toca no dinheiro, quando ele toca naquilo que os líderes tinham por mais valor, que era o poder e riqueza, ele começa a ser perseguido de forma mais enfática. Começam a querer tirar a vida dele, porque ele está querendo tratar algo que para os religiosos não deve ser tocado. Por isso, irmãos, devemos afirmar que a casa do Senhor não é casa de comércio, é casa de adoração e de salvação. Não podemos aceitar, não podemos ser passivos, não podemos achar que isso é algo permissivo ou que é possível conviver harmoniosamente, de modo algum. Temos tempos maus, difíceis, onde muitos líderes estão agindo assim, cheios de soberba e ganância, fazem tudo para garinhar, juntar recursos, e em nome de Deus, profanam aquilo que é santo, barganham, e fazem com que as pessoas fiquem cativas e escravas deles. E isso, irmãos, é abominável ao Senhor. É abominável ao Senhor. Em segundo lugar, a casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Veja a partir do verso 18. E responderam, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer isso? Jesus disse: derruba este templo, e em 3 dias eu levantarei. Jesus estava colocando fim ao templo físico. Jesus estava mostrando que não era mais uma questão de localidade geográfica. Os judeus falaram para ele: com que autoridade, que sinal tu nos dá para poder fazer isso que acabaste de fazer? Irmãos, a dimensão é muito grande. O fato de Jesus expulsar as pessoas de lá já era um sinal. Imagina um homem ainda não tão conhecido, com um chicote, algumas cordas na mão, e tendo autoridade para expulsar todos daquele lugar, com uma estrutura já fixa, com costume, com a permissão dos líderes da época. Só mesmo, irmão, o poder, a graça, a autoridade pela palavra de expulsar e deixar aquele lugar ali próprio para culto. As pessoas deveriam agradecê-lo. Os líderes deveriam ir até ele e falar: realmente reconhecemos, temos errado, temos pecado, temos falhado, mas vamos nos consertar. Mas o que eles fizeram? Que autoridade tu tens? Com que autoridade tu fazes isso? Aí Jesus ainda dá um outro sinal, que é maior do que esse sinal que ele fez agora. Ele diz: derruba esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Os judeus ficaram indignados e sem entender nada, porque aquele templo já fazia 46 anos que estava sendo construído. Ele vai terminar de ser construído em 60 depois de Cristo. E em 70 depois de Cristo ele é destruído por Tito, um governante, que vai, em resposta a uma rebelião judaica, destruir o templo. Por isso que eles ficaram sem entender esse templo enorme, 3 dias. Jesus, na verdade, se referia a ele, porque ele é o templo, amém? Ele é o templo. Vocês podem me atingir, vocês podem me ferir, vocês podem destruir, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Irmãos, que ensino! O nosso culto é centrado em Deus, não em locais.
É por meio de Jesus que podemos nos achegar a Deus. Ele sim, irmãos, Ele é digno de adoração. Ele sim ofereceu de uma vez por todas os sacrifícios naquele templo de pedra em Jerusalém. Todos os anos, todos os tempos ofereciam animais para retirar, expiar a culpa. Mas não era suficiente, porque o sacrifício era imperfeito. Mas Jesus, de uma vez por todas, Ele diz: pode derrubar esse templo, ou seja, eu vou morrer. Eu vou para a cruz. Ele sabia para onde ia. E Ele ia para levar sobre si os nossos pecados. Na Páscoa, aquele cordeiro que foi imolado e colocado sangue nos umbrais, apontava, tipificava aquele cordeiro de Deus, que seria imolado, que seria morto para tirar o pecado do mundo. Sim, irmãos, naquela noite, aqueles que criam poderiam estar seguros e saber que a ira passaria por eles. Poderiam estar seguros de saber que a sua casa seria livre pela marca do sangue nos umbrais das portas. É assim, irmãos, pela fé em Cristo, no seu sacrifício, que eu e você estamos marcados pelo Senhor e não temos o que temer. Naquele grande dia, o juízo passará por cima de nós, não nos atingirá e estaremos livres pela graça daquilo que Cristo fez. Olha, a antiga religião é incompleta, é imperfeita. Vocês vivem em práticas que são repetitivas, superficiais. Vocês precisam entender o sentido, o propósito. De modo, irmãos, que Cristo diz: eu sou o verdadeiro templo. Eu sou o centro. É por meio do Filho que se chega ao Pai. É por meio do Filho que se compreende o caráter de Deus. Jesus, sim, é o templo, amém? E nós que somos corpo de Cristo, templo do Espírito, chamados para uma vida de adoração verdadeira, uma entrega completa, uma vida que realmente glorifica ao Senhor. Jesus nos chama a esse novo tempo, onde pessoas do mundo inteiro podem vir e adorar o Deus vivo em espírito e em verdade. Sim, irmãos, Jesus, ele tem autoridade para isso. As trevas não podem vencer. Mesmo sabendo o seu destino, que seria enfrentar a morte, ele sabia também que a morte não poderia detê-lo, que no terceiro dia ele iria ressuscitar, amém? Eu quero concluir com algumas aplicações práticas. Primeira aplicação, irmãos, percebam a seriedade e a condenação explícita que Jesus traz sobre aqueles que eram responsáveis pelo ambiente de culto. Meus irmãos, aqueles sacerdotes estavam em colô, estavam ali em negociata. Estavam se aproveitando da fé. Não estavam preocupados com a glória de Deus. Eles viram o que aconteceu e mesmo assim não se renderam, continuaram com o coração endurecidos. Sim, irmãos, existem muitas pessoas assim. Pessoas que amam falsos profetas, falsos pastores, que amam as riquezas, mercenários, pessoas que estão preocupados com tudo, menos com a glória de Deus. São dias difíceis, você liga a televisão e está cheio disso. E o que nos espanta é que tem muito crente que ainda, glória a Deus, que em nosso contexto nós não percebemos tanto isso. Mas isso parece ser meio que algo que acontece com certa frequência. Algumas pessoas se declaram crentes, mas acompanham esses falsos profetas, defendem essas pessoas, ao invés de se indignarem, confrontar, estar ali lutando pelo zelo, pela glória de Deus, está ali em defesa de homens que estão cheios de ganância no coração, que usam a fé como meio de barganha, fazendo da casa do Senhor um local profano. Irmãos, devemos confrontar, mesmo sabendo que há retaliações, mesmo sabendo que há perseguição, percas.
Devemos falar a verdade. Existem lugares que certamente já é em si um culto aos demônios. O nosso zelo e a nossa preocupação é com a igreja, com o povo de Deus quando é enganada, quando a noiva do Cordeiro está sendo ameaçada, quando falsos mestres, falsos ensinos entram no coração da igreja. Nós, como povo de Deus, como discípulos de Jesus, precisamos ficar indignados e proclamar contra esses, nos colocar à mostra, denunciar, não ficar amedrontados, não ficar temerosos, porque o Senhor Ele nos chama a isso, amém? O Senhor sabe, irmãos, e eles prestarão contas, serão julgados duramente, grande juízo cairá sobre esses. Agora, não somente esses, percebemos também que se existia esse mercado dentro do templo, sabemos que os comerciantes estão ligados a isso. Eles têm sua parcela de responsabilidade. Mesmo conscientes que receberam o aval e a permissão dos líderes, eles estão usando o trabalho deles, usando o ambiente de trabalho como uma forma de profanar, dificultar, atrapalhar o culto, atrapalhar o testemunho, atrapalhar a divulgação da santa palavra. Sim, irmãos, eles estão preocupados em dinheiro. Eles querem ganhar, independente. E ainda usam o nome de Deus. Irmãos, são dias difíceis. São pessoas que só pensam em dinheiro, que não perdem a oportunidade, se aproveitam de tudo, mesmo que isso envergonhe o nome do Senhor. São comerciantes que estão mais preocupados com o lucro do que com a glória de Deus. São trabalhadores que não usam o trabalho como meio de glorificar a Deus, mas usam o trabalho como meio de encher os seus bolsos. Sim, irmãos, só traz vergonha e escândalo. Tal pessoa tem algum tipo de envolvimento na fé cristã. É como se ela fosse familiarizada, usa o nome para tentar abrir novas portas. Mas na verdade ela está muito distante de um verdadeiro adorador. Nosso trabalho, irmãos, é para a glória de Deus. Pense nisso. Como você tem exercido o seu trabalho? Você tem feito para a glória de Deus ou não está nem preocupado com isso? Ou você ganha de forma ilícita, ou você dá seu jeitinho para tentar de alguma forma, dizendo, né, que é para uma boa causa. Ô irmãos, que essa indignação também esteja em nosso coração, de não ser atrapalho para ninguém, de não usar o nosso trabalho como uma forma de escândalo, porque eles sabiam que estavam errados, estavam no lugar que não deveriam estar, estavam fazendo o que não deveriam fazer. E o crente sabe que tem trabalho que não pode trabalhar, tem lugar que não pode frequentar, tem coisas que para o crente não é permitido. Nós somos chamados a abrir mão para a glória de Deus, amém? Não somente isso, irmãos, mas devemos pensar nos adoradores que frequentavam lá. Percebam a indiferença deles. Imagina, você judeu, você mulher, tinha seu lugar, tinha seu pátio limpo, organizado, próprio para culto. Aí você passava naquele ambiente que era proporcional ou reservado para os gentios, aqueles que não eram judeus. Aí você passa, compra o seu animal, troca suas moedas, olha aquele mau cheiro, aquela zoada, fica um pouco incomodado e vai para o seu lugar de culto. Vai lá para o seu átrio, para o seu pátio. E pensa assim: graças a Deus eu tenho um lugar tranquilo para adorar. Oi, irmãos. Cadê a indignação? Cadê o amor? Cadê o zelo pela glória de Deus entre os povos? Cadê o desejo de ver o reino avançar? É um pensamento egoísta, centrado em você, que visa os seus interesses e não a glória de Deus. Jesus denuncia sim os adoradores egoístas, que só pensam neles mesmos, sem amor ao próximo, sem amor aos perdidos, que veem apenas o lado deles.
não se manifestaram contra esse absurdo, não se colocaram contra. Aqueles que viviam como se isso não acontecesse, devem ser repreendidos também. São pessoas que dizem adorar a Deus e amar a Deus, mas na prática não amam e não adoram. Vivem para si, estão distantes de serem verdadeiros adoradores. Irmãos, estamos fazendo isso? Estamos facilitando, estamos percebendo a necessidade de que os que não conhecem a Deus se acheguem? Estamos sendo facilitadores ou estamos indiferentes? Passamos de lado, não nos interessa. Se vão conhecer a Deus ou não, não é problema meu. O lugar que você está, a visão missionária, o desejo por ver vidas salvas, a prioridade qual é? Irmãos, às vezes a gente, sem perceber, acaba praticando determinadas coisas. Por vezes pessoas nos visitam, pessoas querem se assemelhar, conhecer mais o Senhor, querem se envolver com a igreja local, com a congregação, querem fazer parte da família, querem estar aqui juntos, conhecendo ao Senhor, mas não encontram oportunidade. Vêm, sentam e parece que não são bem aceitos ou bem recebidos. Nós que deveríamos ser os primeiros a acolher, a pegar contato, a falar: olha, conta comigo, está precisando de alguma coisa, eu quero ser bênção em sua vida. Parece que já temos nosso lugar de culto. As coisas já estão tudo certas. Irmãos, que Deus nos guarde disso. Não podemos apenas falar que desejamos ver o mundo salvo para Jesus. Precisamos praticar, amém? Precisamos desejar, cuidar dos outros, ajudar os outros na caminhada, facilitar, se sacrificar para o bem, para o progresso, para o avanço da glória de Deus. E última aplicação, irmãos. Devemos fazer isso, assim como Jesus, movido por uma ira, por um zelo santo, não uma ira descontrolada. Jesus fez isso porque ele estava movido por um zelo santo. Jesus confrontou porque aquela situação estava contra a verdade de Deus. Não podemos, irmãos, ir na força do nosso braço. Não podemos criar situações porque nós não gostamos ou não está do nosso jeito. Nós devemos sim, com ousadia e graça, na força e no poder do Senhor, confrontar aquilo que é para o bem da igreja, para a glória do Senhor. Amém? De forma santa, justa, no poder de Deus. Que aí sim, nós vamos ter força e graça para completar a missão. Portanto, eu quero concluir que semelhantemente temos que seguir o caminho de Jesus. Quero já convidar o Ministério de Louvor aqui. Eu quero afirmar isso. Semelhantemente, temos que seguir o caminho de Jesus. Sim, irmãos, Jesus teve ira santa, indignação por perceber que estavam tratando as coisas de Deus, as coisas do Pai, as coisas santas de forma desleixada. Que Deus nos dê atenção, que a igreja não seja indiferente a isso. Possamos manter a pureza, a santidade, a ordem, a condução da nossa vida, do culto ao Senhor. Que isso nos leve a, se necessário, até mesmo ter percas, receber maus tratos, indiferença. Jesus disse, o texto afirmou, que o zelo pela casa iria consumi-lo. É isso, irmãos, o zelo pelas coisas de Deus, por vezes, nos consome, nos desgasta, nos faz sofrer. Mas Jesus disse, vocês podem destruir esse templo, mas em 3 dias eu vou reconstruir. O sofrimento é só por um tempo, amém? Só por um tempo. O Senhor já venceu, irmãos.
Eles podem, olha, podem destruir. Eu posso ser consumido sim. Eu posso sofrer sim. Mas saibam que eu sei para onde vou. E eu sei a quem sirvo. E o meu Senhor já venceu. Portanto, nada que vocês me façam pode mudar a verdade que Deus me deu. Eu não vou retroceder, não vou me calar. Eu vou proclamar a verdade, que isso custe a minha vida. Mas eu sei que o Senhor guardará a minha alma, conservará a minha vida. De modo, irmãos, que naquele grande dia, se sofremos com Cristo, vamos receber glória com Ele. Vamos ressuscitar com corpo glorificado, transformado. E os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Amém?